Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade à série de estudo das questões que mais têm caído na primeira fase da prova do OAB. Mas pessoal, antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, peço que você dê um like nesse vídeo e peço que você também compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas merecem também conhecer esse assunto sobre periculosidade e outros temas ligados ao direito do trabalho. E a partir do momento que você compartilha esse vídeo, o YouTube percebe que esse é um vídeo de conteúdo interessante para outras pessoas da mesma forma que você. Mas, pessoal, vamos aqui dar continuidade a esses vídeos ligados à prova da OAB. Como eu já conversei com vocês, pessoal, vocês sabem muito bem que o examinador da banca da OAB, ele tem uma vasta variedade de opções para perguntar na primeira fase da prova da OAB. E certamente, na hora de você estudar, você tem pouco tempo para estudar e muito conteúdo para estudar. É essa a grande realidade. E provavelmente você irá estudar um conteúdo bem extenso. Mas para que você consiga otimizar esse resultado e ser eficaz, você tem que conhecer as questões que mais caem na prova do OAB. É essa a grande realidade. E é isso que eu tenho passado para vocês. As questões que mais caem, que você sempre vai precisar conhecer. Por quê? Porque o examinador da banca do OAB, ele vai perguntar o que mais ele encontra no dia a dia do direito do trabalho. Seja porque é uma novidade, seja porque é o que todos os dias os juízes trabalhistas e os advogados trabalhistas se deparam, e você tem que ter um estudo inteligente. E dessa forma, e por esse motivo, nós vamos conversar hoje sobre um tema muito comum, que cai com muita frequência no dia a dia do advogado trabalhista e nas provas da OAB. Quero conversar com vocês hoje sobre insalubridade, pessoal. Por que a insalubridade é algo muito comum? Porque é normal no dia a dia do nosso trabalho encontrarmos trabalhadores que realizam atividades ou insalubres, ou periculosas, ou penosas, seja no grau mínimo, seja no grau médio, seja no grau máximo, seja de forma diária e constante, seja de forma intermitente, que é de forma intercalada, mas fato é que isso acontece. Você vai encontrar uma pessoa que trabalha com insalubridade ou periculosidade, seja na área de vigilância, a questão da insalubridade, seja na área num posto médico, num hospital. De repente você vai encontrar insalubridade até em lojas, até na área de limpeza você vai encontrar insalubridade, seja a limpeza de hospitais, seja a limpeza do pessoal da limpeza pública urbana. Você encontra até em empresas privadas da área de varejo, quando o funcionário ele realiza atividade de limpeza, se utilizando de certos materiais, você provavelmente irá encontrar alguma insalubridade ali. Nem toda limpeza você irá encontrar insalubridade, mas tem algumas limpezas que você encontra. Então, se você olhar para o dia a dia, isso é comum. E por ser comum, será examinado sempre pela prova do OAB. Quando nós estivermos conversando, pessoal, sempre sobre insalubridade, é como eu sempre digo para vocês sempre têm que ir na fonte, na origem. E o primeiro local que vocês vão encontrar o assunto insalubridade é na Constituição da República. E você vai lá no artigo 7º, no inciso 23 da Constituição da República, que ele vai falar lá no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais receber adicional
por atividades penosas, insalubres ou perigosas. Por que você precisa conhecer o artigo 7º? Além dele ser a base de tudo, que a nossa Constituição é a nossa lei maior e da onde tudo se mantém, tudo se baseia com base na estrutura constitucional. A nossa legislação infraconstitucional, como a CLT, ela sempre terá como base e respeito a hierarquia das normas constitucionais e certamente irá se submeter à Constituição da República. E o artigo 7º, da parte dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, ele foi lá, ele deu essa garantia de percepção de adicional de insalubridade. E quando nós falamos aqui, quando eu quero dizer para vocês adicional, seja de insalubridade ou outro, você precisa entender o que é um adicional, pessoal. Os adicionais, na realidade, eles são uma espécie de sobressalário. Toda vez que você escutar a palavra ou o termo adicional, é porque o trabalhador ele está naquele momento realizando um labor, uma atividade específica que está afetando a saúde e a higiene dele, saúde mental, saúde física. Ele está em certo prejuízo naquele momento, toda vez que ele realizar aquela atividade ou que ele estiver realizando aquela atividade, ele estará em prejuízo. A partir do momento que ele se encontra em prejuízo, o legislador garantiu a ele que sempre que ele estiver nessa situação de prejuízo, ele irá receber um adicional. Quando falamos de adicional, não estamos somente falando de adicional de insalubridade ou de periculosidade, não, meus amigos. As horas extraordinárias também são adicional, porque certo é que o trabalhador ele não pode trabalhar em excesso, ainda que algumas vezes haja a real necessidade disso. Mas toda vez que ele trabalha em excesso, ele está longe da sua casa, a sua saúde mental pode estar sendo afetada, a sua saúde física também pode estar sendo afetada, por que não a sua saúde social também está sendo afetada? Porque cá entre nós, meus amigos, se ele por acaso chega todo dia 10 horas da noite e sai 5, 6 horas da manhã, ele não tem contato com a família dele, ele não tem contato com amigos, ele não tem uma vida social. Então, a Justiça do Trabalho entende que isso aí também é prejudicial, seja mental, seja saúde, seja social, seja ambiental, seja em qualquer aspecto que haja um prejuízo para a pessoa, para o ser humano. No caso dessas horas extras que eu falei, também recebe adicional. Adicional noturno. Por que adicional noturno? Porque é óbvio que quem trabalha no horário noturno está prejudicando o seu sono, a sua saúde, e também é um adicional. E todos esses adicionais só farão jus à remuneração do empregado enquanto estiver sendo exercida essa atividade. E por essa razão, a pessoa, o funcionário que recebe o adicional de insalubridade, ele só terá direito ao adicional de insalubridade enquanto ele estiver realizando essa atividade insalubre. Saindo da Constituição da República, nós temos que ir direto para a CLT. E nós vamos lá para o artigo 189, pessoal, da CLT. É lá que você vai começar a estudar o tema insalubridade, que ele vai dizer ali para você o que é a insalubridade no artigo 189. Outra coisa, pessoal, além do artigo 189, é certo que você vai estudar o artigo 189 e seguinte, você vai ter que entender o seguinte: a insalubridade ela será dividida em grau máximo, grau médio e grau mínimo. Será avaliado pelo Ministério do Trabalho, será avaliado pelos peritos ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego. E ali, no artigo 192 da CLT, a partir do momento que for avaliado o grau da existência da insalubridade,
esse funcionário que irá receber esse adicional de insalubridade, ele estará exposto conforme esse grau aqui, ó. Essa tabelinha, grau máximo 40%, grau médio 20% e grau mínimo 10%. Como eu disse, isso tem que ser avaliado pelo perito. E é a partir daí que você vai saber qual é o adicional de insalubridade que será percebido. Outra coisa, pessoal, que cai muito na prova da OAB, que eu tenho a obrigação de passar para vocês, todo esse conceito, ainda que de forma resumida e enxuta. Por quê? Porque essas informações são as que caem na prova do OAB. Você tem que conhecer o artigo 189 da CLT, você tem que estar atento à Constituição da República, porque às vezes o legislador ele faz um copia e cola ali, ele vai falar os artigos seguintes, ele pode realmente perguntar alguma informação ligada ao grau médio, grau máximo, médio e mínimo. Você tem que saber essa noção, porque é aí que o examinador da banca do OAB ele pode ganhar de você em todas essas possibilidades que ele pode perguntar. E uma dessas possibilidades que ele sempre vai perguntar na área de direito do trabalho, ele sempre vai para as súmulas IOJ do TST, pessoal. Eu repito que é muito importante você conhecer as súmulas do TST e as orientações jurisprudenciais do TST. E iniciando essa parte de insalubridade, nós temos que conhecer, por exemplo, a súmula 47 do TST. O que ela fala? Ela fala do trabalho intermitente. Foi como eu disse para vocês no início desse vídeo. Algumas atividades insalubres não são todo dia, são de forma esporádica, são de forma intermitente. Por exemplo, aquele funcionário ele vai se encontrar numa situação insalubre 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Não é porque esse funcionário só realiza aquela atividade 1 vez por semana, por cerca de 40 minutos, 1 hora, que ele não terá direito. Muito pelo contrário, ainda que ele só realize 1 ou 2 vezes por semana, por volta de 30 ou 40 minutos, de forma intermitente, ele realmente fará jus à percepção do adicional de insalubridade. É isso que a súmula 47 do TST ela fala. Você tem que estar atento às remissões da lei, porque as remissões, às vezes, do código, ela vai te ajudar bastante. Outras 2 súmulas muito importantes que você tem que entender o que elas estão dizendo aqui. Quando você vai fazer uma prova, você não tem que estar preocupado exatamente com o que você pensa, mas com o que o examinador quer. É essa a realidade. E o grande exemplo que eu posso passar para vocês aqui são essas 2 súmulas em conjunto. Súmula 80 do TST e súmula 289 do TST. Às vezes, essas 2 súmulas, elas vão, num primeiro momento, parecer contraditórias. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho, lá anteriormente, editou a súmula 80 do TST. E o que a súmula 80 falava? Ela falava que, a partir do momento que você elimina o agente insalubre, não cabe mais a percepção do adicional de insalubridade. Simples assim, ele falou, a partir do momento que você elimina, não paga mais insalubridade. Tudo bem. Mas tivemos que ir além. O Tribunal Superior do Trabalho ele teve que ir além, e ele foi além lá alguns anos depois, na súmula 289 do TST. Ele, diante de provavelmente alguns julgados que ficaram muito dúbios com base nessa súmula 80 do TST, ele teve que ir além. Aí, quando ele editou a súmula 289, ele foi muito taxativo e muito claro. Ele falou, olha só, não é só você fornecer o material, não é só você fornecer o equipamento de proteção individual. Você tem que eliminar
por completo. Você não pode necessariamente só diminuir. Ainda que haja diminuição, você tem que eliminar por completo. E é essa súmula 289 do TST que ela fala ali, ó, eliminação por completo. A partir do momento que você oferece para o seu funcionário o equipamento de proteção, um aparelho de proteção, seja protetor auricular, seja luva, seja bota, e você elimina realmente o agente insalubre, aí você não paga o adicional de insalubridade. Agora, se você oferece, você se utiliza e ainda há essa diminuição, mas ainda há um agente insalubre, provavelmente você irá pagar sim, porque ou você elimina e não paga nada, ou você não elimina e vai continuar pagando, porque não adianta. Isso aí ocorre muito. Muitas empresas, elas oferecem, por exemplo, luva e bota e até protetor auricular, por exemplo, e o funcionário não usa. Quando chega na Justiça do Trabalho, a empresa vai lá, diz que ela ofereceu, ele não usou porque não quis. Não é bem assim. Você, como empresa, tem obrigação de fiscalizar o seu funcionário. A responsabilidade é sua, a empresa é sua, a casa é sua. E se você não quer pagar a insalubridade, cabe a você obrigar esse funcionário a utilizar o equipamento de proteção. E às vezes você, mesmo obrigando ele a usar e ele usando, às vezes não é suficiente. E a partir do momento que não elimina na sua totalidade, você irá continuar a pagar o adicional de insalubridade. Outra súmula, pessoal, muito importante, é a súmula 293 do TST, pessoal. Ela nos diz o seguinte, ela fala da reclamatória trabalhista. Se você, como advogado, por exemplo, você recebeu uma informação do seu cliente que o agente insalubre era um agente X e você colocou isso na causa de pedir o agente X e de repente quando chegou lá na perícia, já na ação trabalhista, lá na instrução processual, o perito falou assim, olha só, não foi o agente X que eu encontrei não, foi o agente Y que eu encontrei, não foi o X, mas foi o Y. Cabe a insalubridade? Claro que cabe, meus amigos, porque de qualquer forma, você até não colocou o agente insalubre X, e o Y, você colocou o X, mas era o Y, mas seja o X ou seja o Y, o seu funcionário, ele está sujeito a condições insalubres, a saúde dele está sendo prejudicada, não será por uma simples nomenclatura e numa simples colocação equivocada do agente insalubre que esse funcionário reclamante deixará de receber esse adicional de insalubridade, pessoal. Meus amigos, essas foram algumas pinceladas do que mais importante a gente pode encontrar e que a gente deve conhecer sobre adicional de periculosidade. São essas nuances e esses assuntos que na maior parte das vezes caem nas questões ligadas à insalubridade. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, coloque alguns comentários se você tiver alguma dúvida ou se você encontrou outras informações e queira comentar, pode comentar aqui. Beleza, pessoal? Peço que vocês dêem o like, compartilhem e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.